O mundo está mudando e cada vez mais estrangeiros estão enxergando o Brasil com outros olhos. Será que nós valorizamos o país tanto quanto quem vem de fora? Vamos descobrir nessas reações. Enquanto muita gente só destaca os problemas do Brasil, esse rapaz resolveu olhar para o cenário mundial antes de tirar conclusões. A comparação que ele faz é interessante porque mostra que a imagem do Brasil lá fora pode estar mudando mais do que imaginamos. Esses dias eu tenho visto online bastante posts de influencers gringos que moram no exterior, mas que falam bem do Brasil. E não só do Brasil como um lugar legal de visitar, tipo carnaval, etc. Um lugar bom de morar. E o argumento deles é que o Brasil é um país relativamente estável comparado com o resto do mundo. É um país autossuficiente, tem bastante coisa consumida aqui, que é produzido aqui, alimentos, energia, até a própria cultura e tudo feito aqui, então não é um país que se abala muito com as flutuações do comércio global. Aqui também não tem guerras, não tem desastres naturais, tipo tsunami, terremoto, tem alagamento de vez em quando só. A democracia ainda funciona, não tem uma crise de população envelhecendo igual na Europa, no Japão. E claro, não tudo é perfeito, né? Aqui tem bastante crime e desigualdade, corrupção e pernilongos. Mas isso tem no exterior também, menos os pernilongos, talvez. E é por isso que o Brasil hoje é uma opção cada vez mais atraente para quem mora fora. Não é nem necessariamente que o Brasil tem melhorado, mas que o resto do mundo agora é muito mais instável do que antes. Mas mesmo assim, eu acho que é uma coisa de se orgulhar. É curioso perceber que muitos estrangeiros estão enxergando qualidades que vários brasileiros acabam ignorando. Quando a comparação deixa de ser com um país ideal e passa a ser com a realidade do mundo, o Brasil realmente começa a parecer uma opção bem mais sólida. Ela levanta uma discussão que sempre rende opiniões fortes. Afinal, sair do Brasil faz algumas pessoas criticarem ainda mais o país, enquanto outras voltam valorizando coisas que antes pareciam comuns. Quero ver em qual grupo você se encaixa. Existem dois tipos de brasileiros quando saem do Brasil. O primeiro é aquele que sai do país e começa a meter o pau em tudo, porque o Brasil é uma merda. Ah, porque eu nunca mais volto para aquele lugar. Ah, porque o Brasil não tem mais jeito. E tem o segundo tipo, que sai do país e passa a amar ainda mais o Brasil, porque percebe que o Brasil está longe de ser o pior país do mundo e que cada país tem os seus defeitos. O brasileiro é desenrolado, acolhedor e que a gente tem uma mentalidade muito mais evoluída do que muita gente imagina. E que apesar de todos os problemas, o nosso país, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom pra caramba. E aí, do qual tipo você faz parte? Me conta aqui nos comentários com sinceridade. Viajar ou morar fora costuma mudar bastante a perspectiva. Muitas vezes só percebemos o valor da nossa cultura, do jeito das pessoas e até da facilidade de lidar com o cotidiano quando convivemos com uma realidade completamente diferente. Quem diria que uma simples pizza doce seria capaz de conquistar alguém tão rapidamente? Ela experimentou uma das combinações mais famosas do Brasil, e a reação foi exatamente aquela que muitos brasileiros já estavam esperando. A coisa mais brasileira do mundo. Brasileira, né? A coisa mais brasileira do mundo. Pizza doce. Nutella com morango. Nunca você vai ver isso no Reino Unido. Nunca. Mas agora eu sou apaixonada. Apaixonado. Apaixonada. Eu vou estar com saudades. Como se diz? Eu vou sentir saudades. But why? You live in Brazil? No. If I ever have pizza in Scotland again. Vou sentir saudades se eu tenho pizza na Escócia mais alguma vez em minha vida. É bom? A pizza doce divide opiniões até entre brasileiros, mas é engraçado ver como tantos estrangeiros acabam se rendendo depois da primeira mordida. No fim, aquilo que parecia estranho acaba virando uma lembrança que eles dizem nunca mais esquecer. Depois de voltar do carnaval,
ele chegou a uma conclusão que vai muito além das praias e da comida. Segundo ele, existe um detalhe da cultura brasileira que desperta mais admiração do que qualquer cartão postal. Você sabe o que deixa os gringos com mais inveja da cultura brasileira? Eu acabei de voltar do Carnaval do Brasil de volta pra Alemanha e essa ficha caiu pra mim. Você pode até falar que o que mais encanta eles é a natureza, é o mar, é a gastronomia, mas eu sinceramente acho que não é nada disso. O que mais deixa eles apaixonados pelo Brasil, por nossa cultura, é o contato humano. E eu acho que isso é uma coisa difícil de ser visualizado se você nunca veio para a Europa, para a Alemanha. A gente sempre brinca que alemão é frio, é antipático, mas você já parou para pensar que eles mesmos sofrem com isso? No final do dia, independente do país que você vive ou da cultura que você é ser humano. E o ser humano busca afeto. E afeto e contato humano é especialidade da cultura brasileira. Você tinha que ver a alegria e o sorriso no rosto dos alemães que eu encontrei no Carnaval do Rio de Janeiro. Todos eles vivendo momentos incríveis e interações humanas que eles jamais teriam aqui na Europa. E o Carnaval brasileiro, obviamente, é o ápice disso tudo. Nenhuma outra cultura sabe ser carinhosa com pessoas desconhecidas como a brasileira. E no Carnaval a gente não coloca a máscara, coloca a fantasia. Muito pelo contrário, a gente tira todas as fantasias e a gente mostra pro mundo exatamente como a gente é. E isso a gente precisa valorizar, ainda mais sabendo que a gente é admirado por outras culturas exatamente por isso. Ser brasileiro nunca foi tão sensacional. Mas qual que é a sua opinião? Esse tipo de relato aparece com muita frequência entre quem visita o Brasil. O jeito acolhedor das pessoas acaba marcando mais do que qualquer ponto turístico, justamente porque é uma experiência difícil de encontrar com a mesma intensidade em outros lugares. O que começou com uma simples chuva acabou virando uma situação totalmente inesperada. Um grupo enorme de brasileiros precisou improvisar, e a reação do dono do hotel surpreendeu até quem estava vivendo aquele momento. É isso que acontece quando 20 brasileiros invadem um hotel sem avisar nada aqui na Itália. Olha o que acontece com o povo. Não, olha isso aqui, gente. Olha só, nós estamos no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Aí começou a chover, nós invadimos o hotel. O dono descobriu que nós somos brasileiros e tá dando cerveja para todo mundo, gente. Vocês têm noção? Não, e ainda falam que eles não gostam de brasileiro. De graça, gente, cerveja. Olha ali, não tem lógica, nós somos em 20 pessoas e um cão. Invadimos o jardim do homem. Em vez de ficar aqui na chuva, no ponto de ônibus. Maravilhoso. Histórias assim ajudam a quebrar muitos estereótipos. É interessante ver como uma conversa, um sorriso e um pouco de simpatia podem transformar um encontro casual em uma lembrança divertida que ninguém daquele grupo vai esquecer. Ela imaginava que estava apenas começando uma história de amor com um brasileiro, mas acabou descobrindo que também estava entrando em um universo completamente novo, cheio de expressões, piadas e costumes diferentes. Em 2018, eu me apaixonei por um brasileiro. Eu sabia que eu estava ganhando um marido. Eu não sabia que eu também estava ganhando uma língua nova. No começo, eu entendi nada. Um dia, o dia chegou. O dia para entender as piadas. E às vezes, eu paro para pensar como uma língua que era completamente estranha para mim virou uma parte das minhas amizades. Com cada piada interna, eu me sinto um pouquinho mais brasileira, porque o que é mais brasileiro do que as piadas? Realmente. Aprender uma língua vai muito além de decorar palavras. Quando alguém começa a entender as brincadeiras, as referências e o humor de outro país, significa que aquela cultura já passou a fazer parte da própria vida. Uma das maiores surpresas dele no Brasil não teve relação com comida, paisagens ou festas. O que realmente chamou sua atenção foi a maneira como a fé aparece de forma tão natural na rotina dos brasileiros. Uma coisa que me surpreendeu muito aqui no Brasil é ver como o povo brasileiro é ligado com a religião. Ou seja, como a presença de Deus é tão forte e tão presente na vida dos brasileiros. Eu vejo constantemente aqui pessoas agradecendo Deus, pessoas falando de Deus, pessoas
tendo a palavra de Deus na vida diária. É algo que eu não estava acostumado em ver, porque na Itália a gente não tem toda essa ligação, não temos toda essa sacralidade de Deus. Infelizmente, na Itália a gente xinga muito contra Deus, mas essa é outra coisa. Aqui eu estou vendo que as pessoas são muito mais ligadas com a religião e com a forma de agradecer, de ser grata para tudo que eles têm, da coisa mais básica até a coisa maior. E isso acho muito incrível, porque dá para ver, sabe, na vida do dia a dia, como os brasileiros são, ou a forma de pensar dos brasileiros, graças a essas coisas. O que você acha disso? Mesmo com toda a diversidade do país, é verdade que a religião faz parte da vida de muita gente e aparece nas pequenas atitudes do dia a dia. Para quem vem de uma realidade diferente, esse contraste realmente acaba sendo muito marcante.